Olá para todos que estão nos acompanhando novamente neste vídeo. Para quem ainda não conhece, somos o grupo Famifelt, formado pelos alunos Eric Hug, Felipe Garcia, Leonardo Tegana e Thiago Costa. Somos alunos do curso de Mecanização em Agricultura de Precisão da Escola de Tecnologia Shunji Nishimura, em Pompeia, na disciplina Laboratório de Agricultura de Precisão 2. O objetivo do nosso grupo é trazer informações sobre agricultura de precisão, falando um pouco dos principais métodos e práticas utilizadas nesse meio, como, por exemplo, algumas ferramentas do software ArcGIS Pro, que possuem grande importância na área de AP, e, se possível, sanar dúvidas de quem tem interesse na área. No vídeo, vamos falar sobre o mapa de recomendação de fertilizante. Vamos gerar o mapa de recomendação do adubo superfosfato simples, que é fonte de fósforo, a partir da regressão linear multivariada. Bom, como foi falado, hoje vamos estar falando de mapa de recomendação de adubo. E para fazer um mapa de recomendação de adubo, nós vamos utilizar a regressão linear multivariada. Ela serve para acentuar a mudança de dose, porque uma máquina não consegue mudar de uma dose para outra rapidamente. Então, diferente da regressão simples, a regressão linear multivariada analisa diferentes variáveis para chegar num resultado correto. E nesse caso, nós vamos utilizar essa técnica para gerar uma recomendação do fertilizante de superfosfato simples, que é fonte de fósforo. Então, para gerar essa recomendação, a regressão linear multivariada analisa todos os aspectos que interferem na recomendação da dose, sendo eles os diferentes níveis de concentração de nutrientes no solo. Então, aqui no Excel, nós transcrevemos a tabela de recomendação para o Excel. Então, aqui nós colocamos a concentração, a produtividade, a recomendação, e a regressão vai ser a dose que a gente vai achar. Esses valores aqui, A, B, C e D, são valores aleatórios que nós vamos utilizar a ferramenta Solver para corrigir os valores e achar a dosagem correta. Então, nós vamos utilizar essa fórmula, que é a concentração vezes o A, mais a produtividade vezes o B, mais o nutriente vezes a produtividade, vezes o C, mais o D. Vamos arrastar. E aqui nós vamos fazer o erro, que é para fazer o erro nós vamos utilizar essa fórmula aqui. Que é 1 menos o outro elevado ao quadrado. A gente leva ao quadrado para não dar valores negativos. Nós vamos somar, fazer a soma desses erros, e a partir dele nós vamos utilizar o Solver para fazer o Solver. O Solver, a gente usa ele para encontrar o valor ideal para uma fórmula ou célula, então conforme as restrições do problema. Então ele ajusta essas variáveis para chegar no valor esperado. Então nós vamos habilitar o Solver, suplementos, Solver, here. O Solver está aqui em dados, vamos clicar em Solver. Nós vamos definir o objetivo. Nosso objetivo vai ser que o erro seja 0. Então a soma dos erros seja 0, valor de 0. Tornar as variáveis irrestritas não negativas. Vamos desabilitar esse campo aqui. E nós vamos alternar as variáveis A, B e C. Resolver. Então aqui a gente achou a dose da regressão, de P2O5. A partir dessa dosagem a gente vai utilizar a álgebra de mapas no software ArcGIS para fazer a dosagem do adubo superfosfato simples. Então depois que a gente fez o raster do fósforo, nós vamos fazer a recomendação de fósforo com essa dosagem específica, né? Então a gente vai em ferramentas, procura por calculadora raster. A gente vai utilizar a fórmula da regressão. Então a fórmula da regressão é a seguinte: nutriente vezes o A, mais a produtividade vezes o B, mais o nutriente vezes a produtividade vezes o C, mais o D. Então, o nutriente vai ser o P-resina, que é o fósforo, vezes o valor de A, mais a produtividade vezes
valor de B mais fósforo vezes a produtividade vezes o valor de C mais o valor de D. Aqui a gente vai estar mudando para ponto, porque o software não trabalha com vírgula. Então a gente vai estar mudando aqui. A gente vai estar salvando sempre na base de dados. Eu vou estar salvando com o nome de recomendação underline P-resina. Pode salvar e pode executar a ferramenta. Então tá aqui, pessoal. Depois da recomendação, então, do fósforo, a gente precisa achar a recomendação do adubo superfosfato simples, que tem a concentração de fósforo de 18%. Então, a gente precisa pegar a recomendação resina e dividir por 0,18, que é os 18%, que é a concentração, né, do fósforo. Aí a gente seleciona a recomendação P, salva como nome de recomendação P2O5. Vai salvar na base de dados. Então aqui a gente vai analisar de acordo com a máquina disponível. Então se a gente considerar que a máquina aplica uma dose mínima de 30 kg por hectare, mais ou menos, aproximadamente, e se a nossa recomendação tivesse dado uma dose mínima abaixo de 30 kg por hectare, a gente teria que fazer uma condicional, né? Então, tá aí, pessoal, essa é a nossa recomendação de superfosfato simples. Se a gente inverter aqui, onde está vermelho a gente joga menos, e onde está essa parte esverdeada, a gente tem uma recomendação maior, em quilos por hectare. Então, que a gente criou a recomendação do superfosfato simples, a gente vai criar uma grade. Então, a gente vem em ferramentas. Só um minutinho. Vamos escrever aqui fishnet. E criar fishnet. Aqui na pasta a gente vai salvar sempre dentro do banco de dados, né, para não ter nenhum erro. Vou colocar aqui o nome de fishnet 1. Dá um OK. Só um minutinho que agora é... Aqui na extensão a gente vai colocar o contorno do talhão, né, no caso. Aqui no tamanho da célula a gente vai colocar o tamanho baseado na área de aplicação da máquina. Então, no caso, a gente vai considerar o número 12 de área de 12 metros da área de aplicação. Então, a gente coloca 12 e 12. Aqui na parte a gente tem que gerar ele como polígono, né, e não como polilinha. Então, gera aqui como polígono, dá um run. No caso, nosso está em inglês aqui, então, executar. Aqui a gente vai na grade e adicionar um novo campo, que vai ser o campo dose, no caso. E a gente vai puxar a dose correta de aplicação. Então, a gente cria aqui, coloca número de dose. Número a gente vai colocar o do tipo duplo, né, porque vai ter vírgula. E no formato de número a gente vai colocar numérico. A gente não pode esquecer de salvar, porque se a gente salvar ele não vai fixar na tabela de atributos do fishnet. Então a gente salva para ele aparecer lá. Depois que a gente fez isso, a gente vai interseccionar a grade que a gente criou do fishnet com o talhão. Então a gente vem aqui em ferramentas de novo.
Então a gente pesquisa aqui intersect, que nós tem em inglês, né, que no caso do português é interseccionar. A gente vai utilizar o fishnet 1 aqui na primeira entrada com um contorno, que vai ser as duas áreas aí que a gente vai interseccionar. A gente salva no banco de dados, né, para não ter nenhum erro. Então aqui database, banco de dados, e a gente vai colocar um nome de grade, a gente vai colocar. Dá um OK. Como é que deu uma travadinha aqui? Aí, foi. Dá um OK e dá um executar. Agora a gente vai fazer a estatística zonal como tabela. Então a gente vem em ferramentas de novo. Aqui a gente vai pesquisar a ferramenta zonal, que vai ser a zonal estatística, né? Por tabela, no caso, que a gente vai ter que gerar uma tabela. Vamos utilizar a grade amostral, o Object ID, e aqui o valor do raster vai ser recomendação P2O5. A gente seleciona ele também. E aqui a gente vai colocar o nome, a gente salvando dentro da banco de dados aí no caso de novo. A gente vai salvar e executar. Executando a ferramenta. Então depois que a gente criou a estatística zonal como tabela, criou a grade e tudo, a gente vai ligar e relacionar a zonal com a grade amostral, no caso. Então a gente vai lá na grade amostral que gerou lá embaixo. A gente vai em Join Relates aí, que é juntar e relacionar. Grade amostral a gente vai juntar com a grade zonal. Então aqui grade amostral primeiro, o Object ID para ele reconhecer. E a tabela ali a gente vai colocar como grade zonal. O Object ID 1 para a grade zonal. Object ID para a grade amostral e o Object ID 1 para a grade zonal. Então a gente dá um executar. E depois que a gente juntou a grade amostral com a grade zonal, a gente vai adotar um valor para o campo que a gente criou, né, na dose, aquela hora, a gente vai adotar um valor para ele. Então a gente vai na tabela de atributos. A parte de dose que a gente criou, ela vai ter que ter o mesmo valor do campo min. Então a gente vai lá em dose, botão direito, vai calcular campo. E a gente vai colocar aqui no programa que o campo dose vai ser igual ao min. Vai ser igual ao campo min, no caso. Então a gente seleciona aqui gradezonal.min e dá um executar. Então, espera um pouquinho. Então os valores, ó, tem os mesmos valores do min. O dose tem os mesmos valores do min, que no min o caso ali é a média. Então eles têm que ter os mesmos valores. Então depois que a gente adotou o valor do campo dose, a gente vai desfazer essa junção e essa relação entre as duas grades. Então a gente vai botão direito na grade amostral de novo, juntar e relacionar e remover a junção. Então a junção era da grade amostral com a grade zonal. Então a gente seleciona ali, né, nos campos e dá um executar. Então na hora que a gente abrir a tabela de atributos aqui na grade amostral, a gente pode ver que o valor de campo dose vai ser igual ao valor de campo min, mas ele apagou o valor min porque a gente tirou a junção, né? Aqui esses campos a gente vai fazer uma limpeza, porque assim, na hora que a gente gerar ali no monitor, vai aparecer muita informação e às vezes o operador pode confundir essa parte. Então a gente tira os dados que não são necessários para nós ali na parte do monitor. E a gente faz essa limpeza, só deixa o valor do ID e a valor do caso na dose que a gente gerou, né, que era o valor de média. Então a gente, após fazer essa limpeza, a gente vai projetar ela, né, pra gente jogar no monitor. Então a gente vai em aparência, simbologia. A gente vai colocar uma cor aqui, colocar uma cor graduada. Então esse aqui vai ser o nosso mapa de recomendação. Onde está esse vermelhinho aqui, né? As cores vermelho e laranja são uma recomendação maior. E onde tem uma recomendação verde, mais clara assim, puxado para o verde vai ser uma recomendação menor.
Agora nós vamos pegar esse mapa de recomendação que a gente gerou e a gente vai projetar ela para jogar no monitor lá em WGS84, porque a máquina só entende porque ela só trabalha com graus, minutos e segundos. Então a gente tem que gerar ela em WGS84. Então a gente vai em ferramentas, em Project, e aí a gente vem aqui no valor, a gente coloca a grade amostral. Na hora de salvar, a gente não vai salvar mais dentro da base de dados, a gente vai salvar em uma área que a gente tem um melhor acesso. No caso, a gente vai salvar aqui no desktop. Então a gente vai colocar o nome de recomendação, final, P2O5. Aí. E aqui a gente vai entrar no sistema de coordenadas WGS84, né, como eu tinha comentado, que a máquina só lê esse, e a gente vai dar um executar. E pronto. Agora, os shapes, a tabela de atributo, ela já foi criada lá na área de trabalho que a gente salvou lá, né? Então a gente vai colocar esses dados no pendrive, algum lugar, algum disco rígido, alguma coisa, a gente vai passar ela para o monitor, que já vai aparecer lá, porque como tem WGS84, tá todos os componentes lá, o shape, essas coisas, ela vai ler tudo certinho.